TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o processo de adoção no país. A adoção existe no Brasil desde o período colonial, mas foi a partir da Constituição Federal de 88 que a adoção se tornou um processo mais amplo e justo, garantindo, por exemplo, aos filhos adotados os mesmos direitos dos filhos legítimos. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, atualmente quase 34 mil crianças e adolescentes estão abrigadas em lares de acolhimento e instituições públicas pelo país. Bom, e para esclarecer alguns assuntos derivados dessa temática, convidamos a pedagoga e presidente do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Ribeirão Preto, Aline Glenda Elias Gobara. Seja bem-vinda e agradecemos a sua presença. Muito obrigada, me sinto muito honrada por estar aqui. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Muito bem-vinda, viu? Bom, gente, antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos assistir o depoimento de Rosimeire Francisco, que há 21 anos adotou uma criança na Santa Casa de Sertãozinho, e também o depoimento de André Germandi, que quando criança foi adotado por uma família branca de italianos, podendo até enfrentar dificuldades por ser negro. Eu sou adotado de um irmão de 3 irmãos, todos adotivos, e para mim não tem diferença nenhuma. Meu pai, minha mãe, minha família inteira é branca e para mim não tem diferença nenhuma. Eu, se um dia puder, vou adotar também. Acho muito importante a adoção porque são crianças que precisam de uma estrutura, de uma família. Eu agradeço eternamente para meu pai e minha mãe ter escolhido amar 3 crianças que não eram delas. E eu incentivo, quando posso, incentivo as pessoas que não têm filho biológico a adotarem uma criança, porque elas vão mudar uma vida inteira, né? Porque crianças que foram abandonadas pelo pai biológico, pelo motivo que seja, elas precisam de uma instrução, de educação e carinho e amor, que é o principalmente, né? E eu, por ser preto numa família branca, avós, primos, tios, por mim, uma raça é uma só, que é a raça humana. A condição de ter uma pele preta, branca, para mim não faz diferença nenhuma, nunca me fez diferença nenhuma. Não tenho esse sentimento de ser diminuído ou não, dentro da minha família, é claro, por ser preto. Meu nome é Rosimeire Francisco, sou mãe adotiva de uma jovem de 21 anos, adotei em Sertãozinho. Queria dizer que em relação à burocracia, realmente é rígida, mas nada que impeça muito o processo de adoção. Minha vida se mudou porque eu fiquei na fila de espera durante 4 anos e finalmente consegui realizar meu sonho de adoção. E para finalizar, venho aqui dizer que também sou filha adotiva e, quando posso, sempre incentivo as pessoas em relação à adoção. Apesar de histórias como a da Rosimeire e a do André que acabamos de assistir, o processo de adoção ainda é considerado muito burocrático hoje em dia. Gostaríamos que a senhora, Aline, explicasse para a gente como que ele funciona na prática. Primeiro passo é o pretendente entrar em contato com o fórum da comarca. Ele vai sinalizar o interesse pela adoção e aguardar para participar de um curso que é obrigatório. Hoje, na cidade de Ribeirão, este curso acontece via online. A primeira fase dele é de leitura de textos e a segunda fase é junto com os técnicos do fórum, da equipe técnica do fórum. Após esse curso, ele vai fazer o levantamento de toda a documentação exigida e passar por uma análise por psicólogo e assistente social também do fórum. Só após todos esses trâmites e o juiz dando a sentença favorável
que ele vai estar inscrito para a fila da adoção. Pensando nas famílias que buscam pela adoção, quais são as exigências nos termos legais e emocionais? Nos termos legais, tem que ter pelo menos 18 anos de diferença entre o pretendente e o adotado, e não pode estar respondendo nenhum processo. A vida da pessoa tem que ser, né, uma vida íntegra. Mas basta isso, não é exigido que tenha residência própria, não é exigido plano de saúde, só a diferença de idade e que seja uma pessoa idônea. Agora, nos termos psicológicos, de amparo emocional, tem que ser uma família, tem que ser um pretendente equilibrado, né? Que não esteja adotando, não tenha interesse na adoção por outros motivos que não a formação de uma família. Então, é exigido um laudo técnico, né, emitido por médicos, comprovando que aquela pessoa é capaz. Esses passos todos, né, existe ainda o processo de adaptação. Né? Como que funciona esse processo? A gente queria também saber se existe uma assistência dada tanto a esses jovens quanto a esses pais, né, que vão ali estar novamente com essas crianças após todo esse processo de adoção. A primeira fase é o processo de aproximação. O processo de aproximação é onde os pretendentes vão conhecer a criança e ver se existe essa empatia, né? Porque, às vezes, a criança ela pode se negar a ser adotada. Esse processo é trabalhado com a criança, da aceitação dela entrar para uma família substituta, e ela concordando, ela também precisa aceitar esses pretendentes. Hoje em dia, essa criança ela pode, inclusive, exigir se ela quer uma família formada por pai, mãe, se ela aceita uma família homoafetiva, se ela aceita que tenha outros irmãos na família. A criança ela é totalmente escutada nesse momento. E durante o processo de aproximação, tanto a criança como os pretendentes vão estar sendo avaliados pela equipe técnica. Só após um longo período de aproximação é que essa criança é liberada para ir para a residência. Aí, nesse segundo momento, não é feito nenhum acompanhamento. Por isso que nós sempre dizemos às famílias já formadas pela adoção de serem acompanhadas por um grupo de apoio à adoção, porque ela vai entrar em contato com famílias formadas por adoção e aí, ali vai haver uma troca de experiências. E, Asline, muitas pessoas acabam adotando de forma ilegal e às vezes isso é por conta da demora da fila de espera. Essa demora é uma realidade? O que torna esse processo tão lento? Sim, existe a adoção que nós chamamos de adoção à brasileira, né? Que não é legal. Por que se torna tão demorado? Por dois fatores. Existe o fator da escolha do pretendente. A maioria dos pretendentes querem uma criança pequena, normalmente com a cor da pele igual ao do pretendente, em sua maioria brancos. Eles querem uma criança saudável. E a realidade hoje do Brasil são crianças pretas e mulatas. Nós não temos essa maioria de crianças brancas, né? Então, tem
esse fator. E a demora do judiciário. Infelizmente, hoje, o judiciário demora demais para tomar uma resolução a respeito daquela criança. Ela poderia estar entrando no prazo de 6 meses para adoção. E os juízes entendem que deve ser feita uma procura maior, várias tentativas de inserção dessa criança na família de origem. E quando ele opta para pôr essa criança para adoção, já se passaram 5, 8 anos. E aí essa criança não tem mais aquela idade da maioria dos pretendentes, que a maioria dos pretendentes buscam. Muito se diz do que o que a família espera das crianças, né? E o que, na verdade, se é analisado para uma família conseguir adotar uma criança? Nas entrevistas, quais são os principais fatores que influenciam para acontecer a adoção? Não é levado em consideração, como eu tinha dito anteriormente, questão de casa própria. Pede-se que tenha um quarto para essa criança, mas se não houver, isso também não é impedimento para a adoção. O que mais se busca é que essa família tenha o principal, amor. A criança adotada, enquanto ela está abrigada, ela é assistida na sua saúde, na sua alimentação, na sua educação. O que falta é o amor. Então, o que nós pedimos, o que o judiciário pede, é que haja amor, que haja interesse na formação de uma família. Que esse filho venha para ser filho. E que esses pais queiram ser pais. Asline, pensando em uma realidade que ainda acontece, como funciona no caso de famílias que encontram bebês abandonados em caçambas, por exemplo? O que se faz nessas situações? Essa criança, ela tem que ser imediatamente entregue ao judiciário. Normalmente, quem encontra, leva para o hospital, porque essa criança, ela pode estar com hipotermia, às vezes ela ainda está com o cordão umbilical, então ela é levada ao hospital e o hospital entra em contato com a equipe técnica do judiciário. Essa criança, então, é levada ou para uma família acolhedora ou para o abrigo, né, para o SAICA. E a partir dali o juiz vai tentar, num primeiro momento, encontrar a família biológica dessa criança, e não havendo êxito, ou mesmo que encontre e seja desejo dessa família biológica que a criança seja inserida no processo da adoção, ela é levada para a adoção. Mas a família que a encontrou, ela não pode ficar com essa criança. E ela não pode solicitar a guarda dessa criança, porque ela precisa estar na fila da adoção. Ela tem que ter sido avaliada e estar apta a receber um filho por adoção. Agora, falando ainda mais um pouquinho a respeito da fila, vamos assistir uma videoreportagem produzida por Gabriela Viana a respeito dessa fila, dos perfis das crianças que compõem essa fila aqui no Brasil. A adoção existe, pois muitas crianças não podem ser criadas por seus pais biológicos. Os motivos são vários, desde a condição financeira até os maus tratos. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, hoje, no Brasil, há cerca de 3.751 crianças e adolescentes na fila da adoção. Em contrapartida, 33.046 são pretendentes. Diante desses dados, surge o questionamento: por que a fila de espera, hoje em dia, é tão grande? Eles nos mostram que cerca de 279 crianças têm até 2 anos, mas
2,6 mil delas têm de 8 anos para mais, sendo a principal faixa etária de adolescentes na faixa dos 16 anos, somando um total de 742. Em relação à etnia, 54,1% dos que aguardam por uma família são pardos, 27,3% são brancos e 16,8% são pretos. Os números ainda apontam que 17,6% do total enfrenta problemas de saúde e 17,4% possui algum tipo de deficiência. Além disso, mais da metade deles possuem irmãos. E quando o assunto é por estado, São Paulo lidera o ranking, com cerca de 768 crianças, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Bom, com base nos números que vimos na reportagem, é possível ver que há uma predominância de crianças brancas disponíveis na fila de adoção, mas muito se fala sobre a existência de um preconceito com crianças negras e também portadoras de deficiência. Isso é uma realidade no Brasil? Sim, é uma realidade. Nós temos hoje uma ferramenta chamada Buscativa, onde nós procuramos pretendentes aptos a receberem crianças com deficiências, grupo de irmãos, que é uma dificuldade na adoção, e adolescentes. Bom, e quais os direitos de uma criança adotada? Ela vai ter legalmente os mesmos direitos que um filho biológico? Sim, ela tem todos os direitos de um filho biológico. Recentemente, nós passamos a utilizar o termo apenas filho. Não falamos mais filhos biológicos e filhos adotivos. São só filhos. Alguns vieram pela forma biológica, outros vieram pela adoção, mas todos são filhos, todos com os mesmos direitos. Bom, a gente sabe que com o processo de adoção também pode ocorrer o processo de devolução dessas crianças. No caso, como que funciona? É feito um tratamento psicológico com essas crianças para elas aceitarem o que aconteceu? Como que é? Infelizmente, tem acontecido casos de devolução. A gente até chega a se perguntar, devolução, devolvendo para quem? Porque se essa criança foi adotada, ela passou a ser filho, então ela não está sendo devolvida, ela está sendo novamente abandonada. Ela está sendo abandonada agora pela família que a adotou. E é um processo muito traumático para essa criança. Ela precisa, sim, ser acompanhada. Algumas crianças não aceitam ser inseridas novamente em outra família substituta. E hoje em dia o judiciário tem entendido, inclusive, que esta família que a adotou, cabe a ela o pagamento de multa, de indenização e até de um pagamento como se fosse uma mesada até essa criança atingir a idade de 18 anos. Asline, qual seria o melhor momento para contar para essa criança sobre as origens dela, como funcionou esse processo, todas essas questões que envolvem a adoção? Existe um momento ideal para contar elas? Existe, desde sempre. Eu sempre falo no grupo de apoio que tem que prevalecer a verdade. E a verdade, ela cabe a todo momento. Eu tenho uma filha por adoção. Ela veio para nós com 6 meses de vida. Ela está para completar 4 anos. E todos os dias, quando eu vou colocá-la para dormir, eu falo para ela como que ela veio para mim. Que eu não poderia mais engravidar, mas que eu tinha o desejo de ser mãe novamente e que Deus mandou ela para mim pela barriga de outra mãe. Essa mãe não pôde ficar com ela e que eu ganhei ela de presente.
Então, todos os dias eu conto essa história para ela. Ela ainda não tem essa consciência, mas ela já sabe a verdade. E de tanto ela escutar isso se tornará natural para ela. E com o passar do tempo, ela vai passar a ter esse entendimento, que ela veio pelo meio da adoção, que ela foi amada pela mãe que deu ela para adoção, mas que não pôde ficar com ela, e que ela foi muito desejada pela nossa família que a adotou. E é realmente muito importante isso que você faz com a sua filha. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim e todas nós aqui gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da Asline. Muito obrigada. Eu acho esse espaço muito importante. É um tema a ser muito discutido ainda. Obrigada, Asline, por ter aceitado o nosso convite de falar de um assunto, para falar de um assunto tão importante. E esse papo aqui pode esclarecer muitas coisas, né? Porque a gente fala muito da adoção, mas sobre essas questões não é se falado muito. E eu acho que foi muito importante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Com certeza, muito obrigada. Traz muito esclarecimento, né, sobre assuntos que a gente costuma ver de uma forma muito rasa normalmente, né? Obrigada, Asline. Muito obrigada. Bom, gente, o TVT fica por aqui e até o próximo programa.